Vamos então agora passar para o nosso pregador desta noite, o evangelista irmão William. Todos agora em espírito de oração para receber a palavra, porque a palavra é o mais importante. Eu quero cantar, irmão Paulo, eu quero cantar. Somente crer, é só o que eu sei. Era a introdução. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente ó Deus, mais uma vez, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia nós podermos ouvir a Tua voz. Ajuda-nós, Pai. Tira todo o humanismo de cena, tudo que não te agrada, que somente o Teu Espírito Santo tenha a preeminência nesta noite. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Uma boa noite com Jesus a todos. Pela graça maravilhosa, poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta noite. Mas muito bom, né? Ontem nós tivemos em Carlinda uma festa maravilhosa com os irmãos, irmão Roberto, irmão Francisco. Hoje eles estiveram conosco aqui também, festando, né? Então, nós estamos agradecidos. Amém. Graças a Deus, né? Vamos ler a palavra, então. A gente fala um pouquinho assim para descontrair um pouco, porque muito embora eu já preguei umas 200, mais de 200 mensagens aqui nesse púlpito, mas eu não consigo me acostumar com ele. Eu sempre fico nervoso, preocupado ali no escritório, mas Deus está no controle de todas as coisas. Hoje o culto será uma mensagem de ensinamento, e você presta bem atenção na mensagem. Nós vamos trazer um ensinamento sobre a igreja modelo, e é uma mensagem que vai para a internet, o mundo afora, né? Também as pessoas aproveitam muito essas coisas que saem deste púlpito. Verso 19 aí, até o 22 de
Efésios capítulo 2. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. Que o Senhor acrescente em nossos corações, ó Pai, pela leitura de Tua palavra nós te pedimos. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Nós vemos que esta igreja, que nós vamos chamar de igreja modelo, o que é modelo aqui para nós? É o modelo que Deus quis ou quer a sua igreja. Porque a igreja, ela tem um modelo que é um modelo de Deus, este modelo. Não o modelo do homem. Então a igreja de Deus, no princípio, ela começou com Caim e Abel. Ali tivemos duas igrejas. Tivemos o princípio destas duas igrejas, das quais nós temos hoje na face da terra. Praticamente 6.000 anos se passaram, e nós temos estas duas igrejas que são modelos. Uma, o modelo da igreja de Deus. A outra, o modelo da igreja de Satanás. Mas as pessoas podem até perguntar, mas evangelista, nós temos hoje mais de 10.000 tipos de religiões diferentes uma das outras. Como temos duas igrejas? Mas na verdade, a Bíblia refere-se somente a estas duas igrejas. Uma igreja falsa e outra igreja verdadeira. Agora, como Deus estabeleceu no princípio a sua igreja, Ele teria que continuar com aquele modelo até o fim. Porque a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3 que Deus não muda. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e assim sucessivamente. Então esta primeira igreja que Deus estabeleceu no jardim do Éden, ela foi estabelecida através da revelação verdadeira. Abel, ele teve a revelação de que a expiação dos nossos pecados viria pelo sangue do Cordeiro. E este foi o padrão, este foi o modelo que Deus começou a sua igreja. Deus deu a revelação para Abel que a remissão dos nossos pecados viria pelo sangue do Cordeiro.
Mas o diabo trouxe a sua semente através de Caim. E ali tinham dois cultos: o culto de Abel e o culto de Caim. E Caim, o diabo estabeleceu a sua igreja através da aparência. Então, se você anota ou grava, Deus estabeleceu a sua igreja através da revelação verdadeira da palavra. E o diabo estabeleceu a sua igreja através da aparência. Por isso, ele tem belas igrejas, grandes, sistemas, ricos, bonitos, cheios de pedras preciosas e tantas outras coisas, tentando atrair a atenção das pessoas para a aparência. Mas a verdadeira igreja de Deus está edificada através da revelação. Irmãos, muito embora isto custou a vida de Abel, mas ele teve a revelação correta do que Deus queria, de que culto Deus queria. E aquilo agradou a Deus, e Deus atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. Então, irmãos, quando nós chegamos no Êxodo, quando nós chegamos com Moisés no deserto, ali por volta do capítulo 25, eu estava estudando isto. Pastor Milton, Deus ocupa uns quase 10 capítulos da Bíblia para mostrar qual era o modelo da igreja. Tudo, as cortinas, a maneira, o material que teria que ser construído, cada coisa, cada forma. Deus chamou Moisés no Monte Sinai, e ali Deus, além de dar os mandamentos para Moisés, Deus deu para Moisés o modelo que ele queria, o seu tabernáculo. E Moisés estabeleceu o modelo da igreja judia. Estou entendendo? Moisés estabeleceu o modelo da igreja judia, que duraria na plenitude dos judeus. A plenitude dos judeus, Deus trabalhou com as 70 semanas de Daniel. Então esta igreja modelo, que Deus operou no tempo do Velho Testamento, no tempo dos judeus, foi estabelecida por Moisés. E esta igreja estabelecida por Moisés durou até o Calvário. Irmãos, você sabe por quê? Porque Jesus Cristo era a imagem daquele tabernáculo. Amém? Porque todas aquelas coisas eram sombras. Todas aquelas coisas, aquele modelo daquela igreja dos judeus, eram sombras do corpo de Jesus Cristo. Então aquele modelo, aquela igreja durou até o Calvário. Foi aonde terminou a dispensação judia e entrou a dispensação gentílica, a dispensação da graça de Deus. E aí, pastor, irmãos, no Calvário começou-se o nosso tempo, a nossa plenitude. Veja que no Monte Sinai, Paulo diz que ali foi estabelecido o ministério da morte, que era o ministério da lei. O ministério da lei foi chamado por Paulo de ministério da morte. Por quê? Porque se você quebrantasse aquela lei, você era apedrejado, você morreria.
E depois Jesus Cristo veio estabelecer o ministério da graça. Aleluia, graça redentora. Então, a igreja, o modelo da igreja dos judeus, na dispensação judia, operava o ministério da morte através da lei, que era da lei. E nós estamos hoje na igreja modelo de Jesus Cristo, para a dispensação gentílica, que são as 7 eras da igreja, operando o ministério da graça. Aleluias. Então, irmãos, veja bem, nós vemos que Deus usou Moisés para estabelecer a igreja judia. Deus também usou um profeta, usou um homem para estabelecer a igreja gentílica. E este homem foi o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, capítulo 3, versículo 9, até o versículo 14, se você anota. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 9 até o versículo 14. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. A Paulo, pois eu como sábio arquiteto. Alguém sabe o que é arquiteto aqui? É aquele que desenha o projeto, que supervisiona a obra. O arquiteto é responsável pelo projeto. Então Paulo estabeleceu o projeto da igreja gentílica. Paulo fez o projeto, Paulo fez o fundamento da igreja gentílica. Na primeira era da igreja, e ela foi estabelecida em cima da fé. A fé é o firme fundamento. Paulo estabeleceu o padrão, irmãos. E este padrão de Paulo, ó, vamos aqui, no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Que Paulo está dizendo, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Olha lá, o modelo. E outro edifica. Ou seja, está ali, Paulo colocou o fundamento, mas aquela pirâmide ali que você está observando, ela vem encaixando em cima da outra. Ela não é uma base aqui, a outra ali, a outra lá, não. Ela vem, você pode olhar para a figura, ela vem uma sobre a outra. Paulo colocou o fundamento, depois cada mensageiro, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham, veio fechando a plenitude dos gentios nesta igreja modelo. Isto é maravilhoso, irmãos. Isto é revelação para nós. E ele diz aqui, ó, no versículo 10, como sabe o arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Olha aí. Por isso nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, esta igreja modelo, que é a nossa igreja, que nós estamos agora nesta igreja, que foi colocado este fundamento pelo apóstolo Paulo, foi por Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. Foi Deus que colocou o fundamento através de Moisés. Foi Deus que colocou o fundamento através de Abel. Foi o diabo que colocou o fundamento através de Caim.
Foi o diabo depois que colocou o fundamento através de Judas. E hoje ele vem operando na falsa vinha, mas Deus não está parado. Aleluia. Deus ainda tem a sua igreja na terra. A sua igreja modelo ainda está na terra, e ela sairá somente no arrebatamento. É isso aí, irmãos. No verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Ora, irmão, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo chega a dizer no Gálatas capítulo 1, verso 8, mas nem Paulo, irmãos, preste atenção nisso, nem Paulo podia mais, pastor Milton, colocar outra coisa. Aquilo que Jesus Cristo deu para ele, estabeleceu a coisa, e nem Paulo advertiu as pessoas dizendo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, em outras palavras, outro fundamento, além do que vos já tenho anunciado, seja amaldiçoado. Olha aí, anátema quer dizer amaldiçoado. Até mesmo Paulo se colocou nisso. Se eu voltar daqui um tempo, pregando outra coisa para vós, seja amaldiçoado. Amados irmãos, vocês que nos assistem, não há outra mensagem a ser pregada, a não ser a continuação da mensagem de Paulo. O irmão Brana chega a dizer, ele teve uma visão e perguntou para o anjo, a igreja de Paulo está lá? O anjo disse para ele, está. Ele disse, a minha estará também, porque eu preguei tudo aquilo que Paulo pregou, aleluia. E isto é segurança para nós, e é nisso que nós temos crido nesta hora. Paulo foi imitador de Jesus Cristo. William Brana foi imitador de Paulo. O pastor Milton é imitador de William Brana. O irmão William é imitador do pastor Milton e William Brana, de Paulo, de Jesus Cristo. Amém. É uma corrente inquebrável, irmãos. E quando você está recebendo aqui na ponta, você está recebendo a mensagem lá do Calvário, lá do Pentecostes. Porque Paulo já dorme, Pedro já dorme, Irineu já dorme, Martim já dorme, Columba já dorme, Wesley já dorme, William Brana já dorme. Nós estamos aqui vivos para vivificar estas coisas para vocês. Aleluia, o mesmo fundamento para trazer a igreja de volta. Aí entra o irmão cedo aqui, né? Chorou. Cadê o irmão Wilson? Estava falando aqui. O irmão entra aqui cedo, chorou, né? Quem estava aqui cedo? Se emocionou. Por que o irmão se emocionou? Por causa do comportamento de vocês. Olha aí, irmão. Vocês pregaram uma mensagem hoje de manhã cedo, viu? O irmão chorou. Por quê? Por causa de vocês. A ordem da igreja. O fundamento. Pelos frutos os conhecereis. Isso mostra que estamos no mesmo caminho. Aleluias. Aqui na mensagem a era de Éfeso, no parágrafo 6, o profeta de Deus diz, parágrafo 6, irmãos, o que a igreja foi no dia de Pentecostes, essa é a norma. Preste atenção nisso, não fale em captar isto. O que a igreja foi no dia de Pentecostes, esta é a norma. Esse é o padrão de Deus.
Não há nenhum outro padrão. Não é o padrão do pastor Joaquim, não é o padrão de William Branham, não é o padrão de Paulo, é o padrão de Deus. É aquele mesmo padrão que Deus chamou Moisés no Monte Sinai e deu para ele aquele padrão. Depois Jesus Cristo deu aquele padrão para Paulo. Você sabia disso? Aqui, ó, Gálatas capítulo 1, está marcado aqui, verso 11 e 12. Olha aqui, nós vamos voltar para a mensagem. Mas faço-vos saber, irmãos, somos irmãos de Paulo, aleluia. Se ele estivesse vivo, ele ia pregar na igreja de Alta Floresta, aleluia. Oh, irmão Paulo, fala conosco nesta noite. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Vendo aí? Paulo recebeu este modelo, este arquiteto recebeu as instruções de Jesus Cristo. O arquiteto Moisés recebeu as instruções do arquiteto Jeová, que era o mesmo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jeová quem era? Jesus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, tudo a mesma coisa. Depois ele vem e traz a revelação para Paulo, para ele edificar a igreja gentílica. Tem um lugar na Bíblia que fala assim: Jeová virá santo e dominador. Amém. Jeová virá santo e dominador. Ele já veio no Calvário, morreu, mataram ele, esperando ele. Amém? Você está compreendendo? Não importa o que digam os estudantes, Deus não tem mudado aquele modelo, irmãos. Não é o meu modelo, é o modelo de Deus. Agora, Paulo edificou a igreja de Deus em cima da revelação que Jesus Cristo deu para ele. Agora, aparece uma pessoa aí fora e ele tem um sonho. Sabe lá quem que dá esse sonho para ele? Que ele tem que fazer uma igreja assim, assim, que Deus só quer o coração das pessoas, que doutrina hoje não precisa mais ter, que nós precisamos é salvar as pessoas, que o fim justifica os meios. Aí ele edifica aquela igreja em cima daquela revelação, muitas vezes maligna. Porque a revelação, o modelo de Deus está aqui. O modelo de Deus está na palavra. A igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos, e os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler mais um pedaço aqui. Ó, parágrafo 11. Parágrafo 10. Aquela igreja primitiva não foi organizada por homens. Se o homem organizar, ela cai. Ela foi guiada pelo Espírito Santo. Ela não foi muito grande. Se enquadra você aí? Foi odiada e desprezada, foi oprimida, foi perseguida até a morte, porém foi fiel a Deus e permaneceu com o modelo original da palavra. Irmãos, isso é rico demais. Esta igreja permaneceu com o batismo, permaneceu com a ceia, lavando os pés do mesmo jeito. Depois veio a ordem da igreja, o profeta colocou todas as coisas que estavam faltando no lugar. Aqui está a ordem da igreja. Porque Paulo disse que devemos fazer tudo com a ordem e boa conduta. Agora, a igreja verdadeira, parágrafo 11. A igreja verdadeira
Se queremos saber se fazemos parte desta igreja verdadeira, irmão, veja se nós temos esse sentimento que eu vou expressar para vocês aqui agora. A igreja verdadeira sempre se esforçará por ser igual à igreja original. Olha aí. A igreja verdadeira sempre se esforçará por ser igual à igreja original do dia de Pentecostes. A igreja verdadeira deste dia procurará se aproximar ao que foi a primeira igreja, e os mensageiros da igreja, tendo o mesmo espírito, procurarão se aproximar do que foi o apóstolo Paulo. Está vendo aí, irmãos? Todos eles procuraram se aproximar do que foi o apóstolo Paulo. Não serão exatamente como ele, mas os verdadeiros mensageiros serão os que mais se assemelharão a Paulo, que estava livre de toda ligadura humana, completamente entregue a Deus, e só declarava a palavra de Deus e manifestava ao Espírito Santo em poder. Nenhum outro serviria. A gente tem que se basear no original. Nosso batismo é baseado no original, aleluia. Nossa ceia é baseada no original. Nossa doutrina é a doutrina baseada na original de Deus. Oh, glória a Deus, irmão. Para mim, me edifica demais isso aqui. Se há alguma coisa que não está agradando o Espírito Santo nesta igreja, vamos voltar, vamos mudar. Se há algum ato que eu estou fazendo que está fora deste padrão estabelecido na palavra, vamos mudar. Vamos voltar. A gente tem que se basear no original, assim como uma determinada espécie só pode gerar a sua espécie. Amém? A igreja do Pentecostes e os seus mensageiros seguirão ao apóstolo Paulo. Agora surge outros aí, não. Ele tem um entendimento, é 11, pastor. Era de Éfeso, ele tem um entendimento conforme a sua própria concupiscência. Ele edifica aquela igreja conforme a sua própria revelação, não importando o que diz a palavra, ele coloca de lado. A Bíblia não vale mais nada, a Bíblia para eles virou um livro de história. Daqui uns dias manda queimar ela, como já mandaram queimar nos dias passados. Isso é verdade, irmão, que eu estou falando para vocês. A Bíblia tem se tornado para eles simplesmente um livro de histórias. Mas para mim, para nós nesta noite, ela é a pura, inabalável palavra de Deus. Ah, é a história de quem? É a história da nossa vida. Aleluia. É a história da nossa igreja, é a história do nosso povo. É o que Deus colocou, o que Ele queria que nós fizéssemos, está aqui nesta hora. E lá, quando Ele vir julgar a terra, vai abrir o livro aqui, ó, os livros. Um é o livro da vida e outro é o livro que Ele deixou, é a palavra. E as pessoas serão julgadas pelas coisas que estão escritas neste mesmo livro. Aleluias. Agora, irmãos, este fundamento não pode ser mudado. Este modelo não pode ser mudado. Muitas pessoas, mas Paulo fez assim, mas hoje olha o diabo, ele fala para as pessoas, não, mas hoje nós estamos em outra era, em tempos modernos, o mundo é hoje, outro hoje, o mundo mudou, mas a palavra não.
A mesma coisa que Deus disse há 4, 5 mil anos atrás, ela permanece. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E outra, se Deus muda, Ele não é Deus. Se Ele é Deus, Ele não pode mudar. Então, se você está crendo, meu irmão, em um Deus que mudou, um Deus vovô, infelizmente você não está crendo em Deus. Porque se você crê em Deus, você crerá que Ele é infinito, onipresente, onisciente, onipotente. Agora, irmãos, veja outro ponto que eu queria trazer para vocês aqui, que eu marquei. Hoje, até o modelo da igreja lá no Êxodo, se vocês lerem, lê aquele capítulo 25 em diante, que você verá, lê em casa, que você verá, que Deus falou umas 3 vezes para Moisés: faz conforme o modelo que te mostrei. Não faz nada diferente, porque tudo aquilo ali era como um carro, era como a arca que Deus falou para Noé. Faz conforme eu te mostrei. Porque a coisa só vai resistir ao dia mau se foi feita conforme o modelo de Deus. Mas resistir ao que, irmão William? Resistir ao diabo. Você está sendo edificado neste modelo de Deus para você resistir os dardos inflamados do maligno. O que basta nesta hora é somente você entrar dentro desta igreja. Não somente entrar dentro dessas portas, entrar num prédio, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas entrar no corpo de Cristo, entrar no tabernáculo espiritual, aleluia, que é o mesmo tabernáculo que Moisés fez lá no princípio. Sabia disso? Jesus Cristo era aquele tabernáculo, e hoje Ele está aqui nesta noite, o corpo de Cristo, o mesmo tabernáculo, esperando você entrar dentro do véu. Aleluia. Agora veja bem, irmãos, veja bem, aqui nós temos em Reis, 2 Reis, até o modelo da igreja receber ofertas, dízimos, tudo isso aí a palavra estabelece. Aquele general de Israel, Naamã, ele pegou lepra, e o rei mandou ele ir falar com Eliseu. Eliseu era o profeta, e ele foi. E Eliseu mandou que ele mergulhasse no Rio Jordão por 7 vezes. Mas ele saiu dali desanimado, brabo, reclamando, mas tem tanto rio limpo aí, né? O profeta, ele podia ter vindo, e Eliseu nem falou com ele. Eliseu mandou o servo dele, Geazi, falar com ele, dar a palavra para ele. E ele foi e falou com ele, ele saiu reclamando, mas tem tanto rio limpo, ele vai mandar mergulhar logo nesse rio sujo. Mas aí um servo de Naamã disse: meu senhor, obedece o profeta. Olha, tem hora que tem um que vem e dá um bom conselho, né, pastor Milton? Tem o diabo para aconselhar, mas tem Deus através de pessoas também que vem e fala: irmão, será que isso não está errado? Será que essa sua atitude está correta? A palavra diz uma coisa, você está fazendo outra. E aí, irmãos, eu estou pregando isso aqui para você comparar as coisas que tem aí fora e discernir. E Naamã mergulhou no rio. Essa história está em 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Não vou ler que ela é grande. Vai tomar muito tempo, mas você lê em casa na sua Bíblia.
Ele mergulhou e a lepra dele, a Bíblia diz que a pele dele ficou como a pele de um bebê, de uma criança. Olha, irmão, perfeito. E ele ficou tão feliz com aquilo, porque naquela época a lepra matava, é a hanseníase hoje. Não tinha cura. Então quando a pessoa pegava a lepra, ela estava condenada à morte, ela não tinha cura. Acabou, hoje tem. Se você cumprir os requisitos da medicina, senão também não tem. É porque isso aqui, ó, eu li aqui, ó. A gente já termina aí, vamos dar um parênteses aqui, uma aspas. Êxodo, capítulo 25, verso 1, o verso 2, o verso 9 e o verso 40, para você entender a história de Naamã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Viu, irmãos? Essa salva que passa aí é você voluntariamente que coloca aquilo que você sente no coração. E isto é culto, e aí é onde Deus opera na igreja. Agora, se passar disso daí, já sai do voluntariamente e entra na exigência. Quando entra na exigência, aí Deus sai do quadro. Preste atenção. Cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Verso 9: conforme a tudo que te mostrei, ó, Deus falando para Moisés, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo. Deus falou para Moisés, que foi mostrado no monte. Agora, preste atenção. Naamã, você vai captar isso aqui. Naamã, voluntariamente, pegou a sua oferta, o seu tesouro. Eliseu não pediu para ele nada, mas voluntariamente, ele pegou o seu tesouro, voltou, os seus cavalos, deu meia volta e foi para a casa de Eliseu. Com toda aquela alegria, ele chegou e entregou para Eliseu. Aqui, ó. 2 Reis, capítulo 5, verso 15 e 16. Esses dois aqui eu gravei para nós lermos. Então voltou ao homem de Deus, Naamã, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, ó, e disse: eis que te tenho conhecido, que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ó, levanta aqui, pastor. Naamã, peço que tome uma bênção do teu servo. Oferta é ato de oferecer, oferecendo para Eliseu. E Eliseu disse, verso 16, porém ele disse: vive o Senhor. Agora, irmão, pega esse primeiro versículo 15 e olha toda a religião aí fora. Eles estão implorando para as pessoas. Veja que Naamã ofereceu para Eliseu. Ofereceu. Eliseu não pediu. Hoje eles estão implorando para as pessoas, chorando na TV para as pessoas trazerem oferta. Mas um verdadeiro homem de Deus, ele tem discernimento daquilo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. Aí o senhor devolve para mim, pastor. Ó, Eliseu disse assim, ó:
Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E devolveu de volta na mão. Obrigado, pastor. Agora eu pergunto para você que está assistindo, que vai assistir essa mensagem, me mostra o homem de Deus que faz isso aí fora. Suposto homem de Deus. Estão entendendo o modelo, irmãos? Está captando? É isso que os homens de Deus fazem. Mas por que Eliseu rejeitou a oferta dele? Sabe por quê? Por que ele não entregou a oferta, pastor, quando ele estava com a lepra? Né, irmão Márcio? Né? Eliseu discerniu, ele estava querendo pagar o milagre. Hoje eles estão vendendo até terreno no céu, cura. Bom, vocês conhecem as coisas aí. Mas se ele tivesse chegado: olha, homem de Deus, eu estou com essa lepra, eu vou morrer, eu quero dar essa oferta aí para a obra aí. Eliseu tinha recebido. Porque ele realmente estaria dando de coração. Mas Eliseu, sendo um homem, tendo a revelação de Deus, ele discerniu que aquele homem estava dando aquilo em recompensa a algo que ele tinha recebido. Aí não há voluntariedade. Estão entendendo? Isso não é uma oferta. Oferta é ato de oferecer, sem indução, sem exigência. Esse é o modelo de Deus na terra. Amém. Se alguém está praticando algo diferente, não é este o modelo que Deus estabeleceu em sua palavra. Não. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que ele tomasse. E ele ainda insistiu aqui, ó. E ele instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Pega, Eliseu, pega. Mas Eliseu recusou. Oh, glória a Deus. Elias recusou. Assim também fez o irmão Brana quando entregaram aquele cheque. Era com $1.000, pastor? $1,5 milhão entregado no bolso do irmão Brana, colocado, né? Ele tinha orado pela mãe acho que é a mãe de um rapaz, né, que tinha crescido o nariz, ou não sei. E é um empresário, o empresário mandou um cheque de $1 milhão para o irmão Brana. E ele pegou aquele cheque e disse: de quem é esse cheque? Qual é o nome que está aqui? Devolva ele. É o nosso exemplo. É o nosso exemplo que nós temos nesta hora, irmãos. Agora, continuando a história. Mas ali havia um homem que corrompeu o coração, que era Geazi. E Naamã: tudo bem, profeta, o senhor não quer a oferta? E Eliseu ainda disse para ele: ó, Deus te abençoe. Deus disse para Naamã: Deus te abençoe, vá em paz. Vá em paz. E Naamã, muito bem, montou, pegou a sua carruagem, sua comitiva e foi embora. Mas o servo de Eliseu, Geazi, aquilo corrompeu o coração dele. E ele, saiu atrás de Naamã. Chegou lá, encontrou com ele. E pedindo prata, isso. E Naamã ainda deu o dobro do que ele pediu. Naamã ainda foi abençoado, irmão. Você está entendendo? Quem dá, ele é abençoado. Agora, quem recebe da forma errada, que é amaldiçoado. Você vai entender aqui no finalzinho. Mais 10 minutos eu vou concluir aqui a mensagem. Preste bem atenção, mantenha a sua mente ligada nisso aqui. Geazi, você vai ler em casa. Geazi pediu uma quantidade, Naamã deu em dobro. Estava tão feliz que ele deu em dobro o que Geazi pediu. Porque
parte da oferta, e Naamã deu em dobro. Então, hoje eles estão pedindo em nome de Deus, as pessoas estão dando de coração, mas quem está sendo amaldiçoado não é as pessoas. Quem está sendo amaldiçoado é quem está dizendo ser de Deus e fazendo uma coisa que Deus não mandou fazer. Que a lepra não voltou. Você vai entender aqui agora, não vou adiantar. Aí Naamã continuou e Geazi voltou. E quando ele escondeu as coisas para lá, quando ele entrou, Eliseu perguntou: tu estava para onde, Geazi? Ele disse: não, eu não saí para lugar. Mentindo para quem? Para o profeta. Tu estava onde, Geazi? Não, eu não saí para lugar nenhum. Aí Eliseu revelou para ele, pastor. Revelou o momento dele da negociação. Deus mostrou para ele o momento da negociação dele com Naamã lá, ele pedindo. Aí aqui no versículo 26 aí, ó. Versículo 26. 25. 2 Reis, capítulo 5. Ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe: Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomar prata? Ó, irmão, não era ocasião, porque aquilo ali era cura, era Deus que estava dando, Deus não estava pedindo nada. E para tomares vestidos e olivas, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Verso 27, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti. Está vendo? Não voltou para Naamã que deu o dinheiro errado, que foi errado. Mas Naamã não sabia. A lepra de Naamã foi para ele. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. E então saiu diante dele leproso, branco como a neve. O que adiantou, irmão? Porque Naamã viu que a riqueza dele não valia nada. Quando ele foi curado, ele quis entregar a riqueza, que ele viu que não valia nada. Agora Eliseu, ele pegou a riqueza de Naamã, mas recebeu a lepra. Aí o profeta de Deus diz na mensagem, você pode anotar, eu não achei ela ali. Porque tiveram que ser pastores, parágrafo 174. A lepra simboliza pecado incurável. Estão entendendo? Então você, meu irmão, que está assistindo esta mensagem, que se diz ser um homem de Deus, mas não pratica as coisas conforme o modelo que Deus tem colocado, porque Ele nos deu o exemplo em todas as coisas. Você vai pegar a lepra do pecado, e esta lepra é incurável, diz o profeta de Deus. Aquela lepra que Geazi pegou foi o pecado incurável na vida dele, ele morreu com aquilo. E hoje, se você faz uma coisa dizendo-se ser de Deus, como Geazi fez, dizendo que o profeta tinha mandado, mas não tinha mandado, você, meu irmão, vai pegar esta lepra na sua alma, e a alma que pecar, esta morrerá. Deus tem estabelecido o seu modelo de oferta, Deus tem estabelecido o seu modelo de dízimo, Deus tem estabelecido o seu modelo de batismo, Deus tem estabelecido o seu modelo de ceia, Deus tem estabelecido o modelo da sua igreja, noiva gentílica. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite é tentando ser igual àquela igreja do dia de Pentecostes,
Amém? Coloque-se de pé um momento. Pastor Milton, que Deus os abençoe, que Deus os ajude, ajude esse pastor, ajude essa igreja, a esses diáconos, a manter esta ordem da igreja, a nós usarmos aquela planta que Paulo desenhou, irmãos, e edificar a nossa igreja em cima dela. Que Deus os abençoe.